Trouxe uma mensagem há muitos anos na igreja que foi os 4 tipos de membros da igreja. Existem membros que, na verdade, irmãos, está no corpo, mas não é do corpo. É uma platina, é uma prótese que está no corpo, que ajuda o corpo, mas não é do corpo. E dependendo das condições, quando tem uma mudança de tempo, dói, que é uma beleza. Tem crente assim dentro da igreja, que às vezes ele não é do corpo, mas ele está trabalhando na igreja, ele ajuda a igreja, só não é salvo. Há outros que, na verdade, irmãos, ele não é do corpo e ajuda o corpo. Uma muleta, uma cadeira de roda, não é do corpo. Essas são as pessoas não crentes que às vezes ajudam mais a igreja do que determinados crentes. É membro que não está na igreja, mas que ajuda a igreja. Existe membros que é um membro estragado. É como um dente que só serve para dar mau cheiro e provocar dor. Tem crente dentro da igreja assim. E tem o crente que realmente, irmãos, é o membro saudável, que além de suportar o peso, aguentar as intempéries, ajuda o corpo e não reclama. E quando tem qualquer membro doente, ele vai lá ajudar a curar. São membros saudáveis dentro da igreja. Este membro saudável é aquele que está em Cristo Jesus. É diferente daqueles que estão trabalhando para Deus, com Deus e por Deus. Porque isso tudo é importante, mas o mais importante é, conforme disse Paulo aqui, em Cristo Jesus. Se você for observar, faz toda a diferença. Porque aquele que está em Cristo Jesus, a primeira coisa é mudar de vida. Nova criatura é. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está em Cristo é abençoado com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. Aí ele é próspero, irmãos, e abençoado. Então tem muita gente que tem muitas coisas de Deus, mas não tem o Deus das coisas. E carregar Jesus através da Bíblia, carregar Jesus pendurado no pescoço, frequentar os cultos, isso não garante que está em Cristo. Irmãos, tem muita gente que não está em Cristo e produz. Agora, todos que estão em Cristo produzem, irmãos. Todos que estão em Cristo são abençoados e prósperos. Quando você vê um crente, e outra coisa, as pessoas se enganam muito com determinadas provações que o crente está passando. Eu falei na semana passada da tribulação, da tentação e da provação. Existem aquelas pessoas que elas são tentadas, porque é Satanás que está tentando, cutucando, empurrando, levando. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, mas Satanás tenta. E há outros que passam por tribulação. Tribulação não é nem o diabo e nem Deus, é ele mesmo que plantou e está colhendo. E tem tribulação que o camarada está vivendo de uma maneira insuportável, não aguenta. E às vezes vai além das forças. Tentação e tribulação vai além das forças, porque a tribulação é provocada por desobediência, é provocada por rebelião, é provocada por desonestidade. Tentação é porta aberta, Satanás vem e entra, e também vai além das forças. Ele perturba mesmo, ele já tem um propósito, matar, roubar e destruir. Mas tentação não vem além das forças. Mas provação não vem além das forças. Provação é Deus que dá, lhe testando, lhe provando, para lhe colocar em uma posição maior, mais elevada, e ser mais abençoado, ser lapidado, ser fortalecido, ser agraciado, suportar as intempéries, porque a provação divina faz você ser mais crente. E eu vou repetir o que eu disse aqui na semana passada. Como saber se é tentação, tribulação ou provação? O que você está passando está fazendo o quê? Está te distanciando ou te aproximando de Deus? Se a prova que você passa se distancia do Senhor, pode ter certeza que é tribulação ou tentação. Porque se você está passando por dificuldade e você está mais crente do que antes, é porque é provação. Porque a provação te aproxima de Deus. Provação faz você ser mais crente. Se há tribulação, eu não concordo com isso. Eu não estou pedindo para ninguém concordar. Eu estou trazendo o que a Bíblia e o Espírito Santo me manda falar. Amém, irmãos? Então vamos em frente. Eu quero mostrar para os irmãos o quanto é importante
ser próspero e abençoado. Então você não tem que se preocupar em primeiro lugar com o resultado. Se preocupa em primeiro lugar com a sua ação. Entre o ter, o fazer e o ser, qual é mais importante? Eu quero uma resposta da igreja. Entre o ter, o fazer e o ser, qual é o mais importante? É o ser. Então, se preocupe em ser um verdadeiro filho de Deus. Se preocupa em ser um homem, uma mulher fiel na presença do Senhor. Quando você se preocupa com, por exemplo, se uma pessoa quer ser um bom médico, o que ele procura? O que ele faz? Ele procura ser. Aí depois o fazer tem perfeição. Escute bem. Ele quer ser um ótimo construtor. Então ele vai lutar para ser um ótimo construtor. Se ele é um ótimo construtor, o que vai acontecer? Os seus feitos, as suas obras serão com mais perfeição. Qual é o resultado? Muito maior. Então o benefício, o retorno é consequência do que você faz. E o que você faz, a perfeição, é consequência do que você é. Então se preocupe em ser cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento e da graça, cheio do amor de Deus, ser cheio de Deus na sua vida. Nesta condição, então você vai ter grandes resultados. Então, indo para o primeiro de hoje, sendo o segundo na sequência, que é condição do certo e errado. Irmãos, preste bem atenção. O conceito de ser do certo e do errado. Por quê? O que significa isso? O conceito de certo e errado é o auto-julgamento dos valores. É você entender e adotar no seu coração não somente o conhecer, mas admitir dentro de você que você quer o certo. E quero lhe dizer o seguinte, que o certo e o errado estão os dois caminhos em nossa frente. E nós alcançamos de Deus o privilégio de ter o conhecimento. E quem não tem, procure ter. Jesus disse, o conhecimento liberta. Isso significa que a ignorância escraviza. A falta de conhecimento condiciona. A falta do conhecimento tira a visão. Você não consegue ter uma visão ampliada por falta de conhecimento. Mas Jesus disse primeiro, examine as Escrituras, porque ela vai falar de mim. E através dela você tem a vida eterna. Então conheça a verdade, porque ela liberta. Quando você conhece, esse é o primeiro ponto, conhecer. É o que João escreveu no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1, e o versículo 3, ele disse, é bem-aventurado. Sabe o que significa isso? Feliz, muito feliz, super feliz, mais do que feliz, bem-aventurado. São aqueles que leem, que ouvem, faz parte da mesma coisa. As palavras desta escritura e guarda. Guardar realmente é o juízo de valores. É a autoconsciência do certo, que vem o segundo passo. O primeiro é conhecer, o primeiro é conhecer, o segundo é guardar. Guardar é praticar, é escolher de entre o certo e errado, escolheu o certo. Agora preste bem atenção, irmãos. Nem sempre escolher o certo é gostoso. Nem sempre escolher o certo é saboroso. Quando João teve uma visão na ilha de Pátimo, ele disse assim, eu tive uma visão, um anjo me mostrou ele estava com um pé na praia e o outro no mar, estava com um livro, um rolo na mão. E ele disse, João, toma esse livro e come. Na visão ele comeu o livro. E ele disse que na boca dele, aquele livro era doce como mel, mas o seu estômago amargava como fel. Sabe o que significa? Esse rolo representa a verdade, a palavra de Deus, o conhecimento do certo. Só que na hora que ele estava ouvindo, é assim, quando nós estamos recebendo a palavra, ela traz sabor, ela traz satisfação. Só que na hora de você colocar em prática, como por exemplo, você está ouvindo aqui, eu dizendo, perdoa seu irmão, abençoa seu irmão, abençoa seu inimigo, perdoa seu inimigo, bendiz o teu inimigo. Olha, sentado aí ouvindo isso,
até que é bom. Mas quando chega no trabalho, que é aquele filho de fulano de tal, te perturba, tira a tua paz, faz calúnia contra você, e você dizer assim: Jesus abençoa a vida dele, perdoa ele, é a hora que se transforma em amargo, mas é a verdade, mas é o certo, é o que a Bíblia disse. Então, se você quer ser abençoado, não é simplesmente ingerir o que é doce, é você ingerir o que Deus está determinando como verdade, independente das reações que você vai sentir na hora. O importante não é simplesmente no momento, é o resultado depois. O conceito do certo e do errado. Quando a Bíblia diz assim: seja honesto, não apanha no que é teu, não toma o que é proibido, não se apodera no que não é seu. E você olha assim: meu Deus, eu tenho que abrir mão disso. E você está: não, eu não posso fazer isso. Você está agindo para o errado. Na hora parece ser bom. Olha, irmãos, e às vezes adotar o errado, aquele momento é tão maravilhoso. Na hora de fazer as coisas erradas, quem é que, se porventura o pecado fosse amargo, se o pecado fosse ruim, quem pecava? Ninguém. Mas na hora de pecar, parece que tem sabor de mel. Quero dizer o seguinte, irmãos: independente do sabor, eu quero que você entenda que se você quer ser abençoado, se você quer realmente alcançar a bênção, a prosperidade do Senhor, então tenha esse conceito do certo e do errado e escolha o certo. Ainda que o errado pareça ser mais fácil, porque sempre é. O errado parece que é sempre mais fácil praticar. É tão difícil andar no caminho. Jesus disse: com dificuldade mesmo. No mundo tereis aflições. Olha, todo dia toma a sua cruz e me siga. Olha, renuncia e vai em frente. É pagando o preço, é renunciando todo dia. O certo é assim. Mas vou lhe dizer uma coisa: o certo te leva para o céu, o errado te leva para o inferno. O certo te leva para a prosperidade, para a bênção. O errado te leva para a maldição. O grande problema é que o resultado nem sempre vem na hora. Às vezes sim, e às vezes não. Mas a Bíblia não falha, irmãos. Se tem algo certo, 1000% certo, é a Bíblia. Jesus disse que passa os céus e passa a terra, mas a sua palavra não passa. Ela é fiel. Ainda que parece não acontecer, como eu preguei ontem, o rei de Samaria estava com uma fome extrema em Samaria e estava ali cercado com um exército de inimigos em volta de Samaria e não tinha como alcançar comida. Só para você ter uma ideia, uma cabeça de jumento estava sendo vendida por 80 peças de prata, uma caneca de esterco de pombo por 5 peças de prata, porque não tinha comida. As mulheres estão brigando porque se combinaram em comer o filho de uma num dia e no outro dia comer o filho da outra. E a outra a segunda não matou o filho para comer e ela estava brava, nervosa. O rei disse: o culpado de tudo isso é o Eliseu, e foi lá tentar matar o Eliseu. Quando chegou lá, o Eliseu disse assim: olha, eu quero só lhe dar um recadinho aqui, uma mensagem que Deus mandou falar para você, que amanhã, dentro dessas mesmas horas, ou seja, daqui 24 horas, tem comida quase de graça lá na porta de Samaria. Vai ter 2 medidas de cevada por 1 peça de prata. Estava sendo vendido uma cabeça de jumento por 80 peças. Ele disse: amanhã, dentro de 24 horas, vai ter 2 medidas de cevadas e 1 medida de farinha por 1 peça de prata. O comandante do rei disse: isso é tão impossível que nem se Deus abrir portas no céu, janelas no céu, isso não vai acontecer. Irmãos, porém foi Deus quem falou, era a verdade, era o certo, acreditar. O profeta disse: você vai ver, mas não vai comer, porque você duvidou, porque você está agindo pelo caminho errado. No outro dia, 24 horas depois, estava lá, comida quase de graça na porta de Samaria. O que eu quero dizer é que você precisa de entender que julgar entre o certo e o errado fica com o certo, ainda que lhe custa e pareça ser difícil, parece ser impossível, mas se você quer ser próspero, escolha o certo, não anda pelos caminhos errados. E ainda que o caminho errado é cheio,
é reto, parece reto. Mas lembra que disse a Bíblia? Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas afinal é caminho de morte. E às vezes o caminho certo, irmãos, ele é cheio de curva. Quando o povo de Israel saiu do Egito, era cerca de 400 quilômetros de distância do Egito até a terra prometida. Dizem que muito devagar, eles poderiam demorar 40 dias. Mas eles ficaram no deserto, fazendo zigue-zague por 40 anos. Mas era o caminho certo, o caminho que Deus estava guiando. Então o caminho certo pode até ser complicado, mas anda pelo certo. Não procura facilidade, nem faz atalho, vai pelo certo. Não deixa o certo pelo duvidoso, porque você só encontra a bênção se você estiver no caminho certo. E se a palavra de Deus disse, irmãos, vai se cumprir. Ela não falha. Aí ela vem dizendo: o que o homem plantar, isso também se fará. Então anda pelo certo que você está plantando. Terceiro ponto: reconhecimento do meu eu, do próximo, de Deus e do maligno. Aqui eu vou parar um pouco para fazer um comentário mais alargado nesse assunto. Irmão, você sabia que a maioria dos crentes não conseguiu descobrir quem é ele próprio? Ele vive simplesmente olhando para frente e às vezes apontando de forma errada e não tem uma visão subjetiva. Ele não sabe quem é ele. Ele vive cego. E eu entendi uma coisa, que nós só conseguimos descobrir realmente a Deus para a nossa salvação quando primeiro nós nos autodescobrimos quem somos nós. Quando você se descobre, você consegue visualizar duas coisas essenciais. Primeira visão que você tem é de você próprio, sabendo que você é um pobre pecador que precisa da misericórdia de Deus, que está desconectado de Deus, que precisa de reconciliar com o Senhor. O homem precisa de ter essa definição subjetiva, pessoal, de si mesmo, porque nós temos uma facilidade muito grande de saber, de querer saber quem são as pessoas, e esquecemos de que nós precisamos primeiro de fazer um exame pessoal, introspectivo. É fácil julgar. Jesus, já sabendo realmente que isso é tão difícil, que ele disse: por que você está preocupado com esse ergueiro que está no olho do seu irmão? Sabe o que é o ergueiro? Essa água que cai do canto do olho, que você não vê nem de perto. Mas Jesus diz que os crentes que não conseguiu descobrir a si próprio, ele consegue ver essa aguinha que está correndo no canto do olho do próximo. E Jesus disse: não consegue tirar uma trave que está no seu olho. Sabe o que é a trave? Veja a diferença. É uma viga que se colocava para fazer a construção da casa. Era uma viga de madeira de 3, 4 metros de comprimento. Era esta a comparação que Jesus estava fazendo, uma comparação absurda. Ele disse: o ser humano consegue ver o mínimo de defeito na vida dos outros, mas não vê o montão de defeito que está na vida dele. Esta descoberta subjetiva é necessária para realmente descobrir quem é Deus, encontrar-se com Deus. Com isso, não fica pensando que está livre do juízo de Deus. Mas Deus, o propósito desse estudo bíblico é fazer você ser próspero e ser abençoado. Este é o caminho. Então, o primeiro tópico foi os princípios básicos da salvação. O segundo tópico foi: tenha um discernimento e um conceito do certo e do errado. O terceiro é: descubra primeiro quem é você. Veja, olhe no espelho. Mas eu não estou falando daquele espelho que só vê a sua face. Vai em um espelho que faz que tira um raio-x do seu interior e lhe mostra claramente. Faz você virar pelo avesso. Quando o homem não tem esta visão, irmãos, ele consegue ficar apontando para a vida dos outros. E nós temos um grande exemplo na Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo número 6. Isaías já estava vendo a vida dos outros. Ai daquela nação, ai daquela nação. Você vai lá e vê, no capítulo de número 1, Isaías está até dizendo assim, no capítulo de número 1 ou 2, ele disse: ainda que os teus pecados sejam como escarlate, vermelho como carmesim. Ele não estava falando dele. Ainda que os teus pecados, ai da Babilônia, ai da Síria. Aí um dia Deus disse assim: ô Isaías,
Tudo bem, você é um profeta, mas eu quero lhe mostrar agora não a vida dos outros, mas a sua. Aí Deus se manifestou, abriu o céu. O Isaías foi lá no céu e viu o céu aberto. E ele viu o Senhor assentado em um alto sublime trono. E ele viu os querubins que estavam ali adorando o nome do Senhor com 6 asas, com 2 cobriu o rosto. Era total reverência diante do Altíssimo. E com 2 cobriu os pés. Aquele fala de segurança. E com 2 voavam e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas essa santidade, esse poder, ele alcança a terra. E ele disse: a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías ouviu isso, ele disse: não mais ai da Síria, de Edom, não mais ai de A, de B, ai de mim. Agora ele viu quem era ele. Por que, Isaías? Porque eu entendi que o mundo que está em minha volta me contaminou. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao Senhor, não sou digno. Quando ele olhou para o seu interior, ele viu realmente as suas ruínas, suas mazelas, seu jeito de ser impuro, imundo. Aí o Senhor disse assim: pois é, Isaías, só agora você pode ser purificado, porque você teve uma visão introspectiva. Quando você olha para dentro de você, aí Deus vê: agora eu encontrei saída, eu encontrei oportunidade, eu encontrei meio de te abençoar, porque você encontrou realmente consigo próprio. Agora eu posso lhe lavar, lhe purificar, lhe restaurar. Se você nesta noite realmente quer ser abençoado, então veja o seu estado. E nem tudo você vai poder fazer. Aquilo que você pode fazer, você faz. Quando Jesus disse assim para aqueles que estavam em volta do túmulo de Lázaro: tira a pedra, é porque eles podiam tirar. Mas falar com Lázaro para sair para fora, era só Jesus podia fazer. Então tem coisa que você sabe, pode fazer, e ele cobra de você, e ele não vai fazer na sua vida. Deixar de cobiçar, deixar de ficar desejando o que é dos outros, deixar de ficar murmurando, deixar de mentir. Você não precisa do Espírito Santo para fazer isso, porque você sabe fazer. Se converter, você sabe se converter. Agora tem coisa que você não sabe nem pode, aí ele vem e te ajuda. Que foi exatamente queimar os lábios de Isaías. Isaías não podia. Agora olhar para dentro dele e ver as suas mazelas, ele podia. Agora purificar as suas línguas, só quem era enviado do céu para fazer. Aleluia. E se existe algo que você já viu, já olhou para dentro de você e já olhou assim no seu espelho e disse assim: olha, realmente, eu sou mentiroso, eu sou enganoso, olha, eu sou falso, eu não sou verdadeiro, eu vivo de engano, eu vivo de aparência, eu não sou realmente o que as pessoas pensam. Se você olhar para dentro de você e pensar assim, pode ter certeza que o Espírito Santo vai completar esta obra na sua vida. Aleluia. O outro foi o filho pródigo. Eu não preciso mais do meu pai. Eu não preciso mais do meu pai. Para quê? Essa fazenda? Isso aqui é um lugar chato. Crente, irmãos, quando perde uma visão subjetiva, os colegas da escola é mais importante do que os irmãos da igreja. Os colegas do trabalho é mais importante do que os irmãos da igreja. O colega, os amigos é mais importante do que a sua casa. Ele vai fazendo troca, ele vai invertendo. O filho pródigo: esse meu irmão está muito chato. Eu vou sair dessa igreja. Sei lá, ficou assim chato, aquela igreja já não dá mais. Vai achando defeito em todo mundo. E o ambiente já não é mais agradável. Quando um crente acha que a escola, que o trabalho, que os vizinhos, que os amigos lá de fora é mais importante do que a família, é mais importante do que a igreja, pode ter certeza que essa pessoa está cega subjetivamente. E o filho pródigo disse assim: olha, é o seguinte, eu não quero mais ficar aqui. Pai, olha, chega. Certamente o pai foi lhe aconselhando: não quero nem ouvir. O que você quer? Eu quero a parte que me pertence. Eu não tinha direito de nada, mas o pai lhe entregou. A Bíblia diz que ele foi se empobrecendo, foi ficando numa situação deplorável, fracassado, foi para dentro de um chiqueiro de porcos, com fome, que ninguém lhe dava nada. E ele começou a pensar: meu Deus, que loucura que eu fiz. Tanto jornaleiro na casa do meu pai, que está comendo, tem pão em abundância, eu que padeço de fome, sendo eu o patrão deles.
Estou aqui vivendo essa mazela, essa dificuldade, esse problema. Aí sabe o que a Bíblia disse? Caindo em si, ele autoconjecturou, ele olhou para dentro dele e viu realmente que ele estava errado. Ele estava auto se encontrando. Agora sim eu entendi. Meu irmão está certo, meu pai está certo, minha família é a melhor família do mundo, a casa do meu pai é doce. Olha, eu não quero nem saber se meu pai vai me tratar como um empregado. Eu quero é voltar para a casa do meu pai. Pronto, meu pai, peguei contra ti perante o céu, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Meu filho, só agora você realmente conseguiu olhar para dentro de si. Como ele olhou para dentro dele, sabe o que aconteceu? Sabe o que a Bíblia disse? O pai disse: meu filho estava perdido. Por quê? Porque não se enxergava. Ele disse: esse meu filho estava morto. Por quê? Porque não tinha visão pessoal, não tinha uma visão interna. Mas nesta noite Deus está dizendo para nós que se nós queremos ser abençoados, nós temos que abrir os nossos olhos e ter esse encontro conosco mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha esse encontro, porque aí começa a bênção. Primeira coisa que ele vê é ele próprio. A segunda coisa é a importância do pai. Isaías viu a santidade de Deus e Deus veio ao encontro dele. O filho pródigo viu que a casa do pai realmente era o lugar de descanso, era o aconchego. Ele teve uma visão do pai. Quando nós nos encontramos, aí nós vamos valorizar a Deus, a sua casa, e automaticamente nós vamos ver as pessoas diferente. Vamos ter uma visão diferente das pessoas. Elas podem não ser boas, elas podem ser má, mas você não tem uma correspondência dentro de você, porque agora é a mudança, não são das pessoas, mas de você mesmo. Eu não tenho que mudar ninguém. Você não consegue mudar sua esposa, você não consegue mudar seu esposo, você não muda sua mãe, mas você pode o influenciar. Como? Mudando você mesmo. Eu posso me mudar. Eu não posso mudar ninguém, mas eu posso mudar a mim mesmo. E a partir do momento que eu mudo, a partir do momento que eu tomo essa decisão, quem está em minha volta, elas acabam sendo influenciadas. Aí eu vou ver aquelas pessoas diferentes, porque você adotou uma natureza diferenciada. Observe bem, esta natureza que nós o adotamos quando nós mudamos, é a natureza que a gente adquire em Cristo Jesus. Esta natureza que nós o adotamos é a natureza em Cristo Jesus. Agora, não há uma compatibilidade sua, do seu interior, com o mal que está na vida de alguém. Você não é contaminado. Por quê? Porque você tem uma natureza. Pega um ímã, 2 pedaços de ímã, e coloca um de frente do outro, que ele vai puxar. Está na mesma frequência. Agora vira o outro lado do ímã e tenta ver se consegue. Não, ele empurra. É assim. Quando você está desse lado de atração do mal, então o mal se aproxima, você o atrai. O mal está longe e você já tem prazer nele. Agora, quando você muda, inverte essa posição interior, é o contrário. Quando o mal se aproxima, você expele. Porque a sua natureza agora é mudada. Porque você auto se encontrou e não aceita ser o que você era. Eu não aceito mais ser o que eu era. Esse é o caminho da bênção. Esse é o caminho da prosperidade. Começa por aí. Aí conta-se uma história que um mestre estava com seu aluno, e aí tinha um fogo e tinha uma víbora que estava se aproximando, um escorpião que estava se aproximando do fogo. O mestre foi tirar aquele escorpião e picou-lhe. Ele jogou lá. Ele foi fazer a segunda vez, novamente o escorpião lhe picou. Ele foi fazer a terceira vez, tentar tirar aquele escorpião da direção do fogo. O seu aluno disse: mestre, é a terceira vez. O senhor já tirou, foi tentar salvar esse escorpião 2 vezes do fogo e foi picado. Agora, se o senhor for tentar novamente ele vai lhe picar. E ele disse: eu não posso mudar a minha natureza de ser bom, de querer salvar, por causa da natureza do escorpião, que é picar. O que quer dizer com isso? Você pode até ter tentado ajudar alguém e foi picado por ele.
você foi mal interpretado, ou talvez a pessoa foi ingrata com você. Você agora não pode ser igual, porque a sua natureza de bom que você encontrou lhe mudou a sua natureza. Você não vai ser mal porque alguém foi mal com você. Você não consegue ser mal. E o caminho da bênção é esse. É mais difícil, mas este é o caminho da bênção. Esse é o caminho da prosperidade. Esse é o caminho do benefício. Então você vai encontrar pessoas e vai entender as pessoas. Você não vai ser mal porque a pessoa foi mal com você. Então, quando nós temos esse conceito de quem eu sou, quem é o próximo, quem é Deus, automaticamente você passa a conhecer quem é o maligno. Ele trabalha diferente. Você consegue perceber suas artimanhas, porque você tem luz, você é luz, ele é treva. E às vezes até que ele disfarça, mas você agora auto se conhece. Conhece a Deus, agora você tem discernimento quando é o maligno. Você o interpreta. E a Bíblia disse que agora você consegue discernir todas as coisas, porque o espírito do discernimento está em você. Às vezes eu vejo pessoas, irmãos, caminhando em direção ao abismo, direcionado pelo diabo, pelo mal, e eu vejo que é tão fácil de perceber, mas ele não percebe. Por quê? Porque faltou realmente esta visão subjetiva. Mas quando você realmente tem esta visão, quando é o inimigo que se aproxima, ele pode até mesmo trazer bandejas, ofertas. E eu costumo dizer, irmãos, oferta, o diabo não tem promessa para ninguém. Ele tem oferta para as pessoas. Quem tem promessa é Deus. Então nesta noite, o diabo pode estar trazendo uma oferta que parece que é maior do que as promessas de Deus. Mas não importa o tamanho, porque quando o que Jesus estava vendo na sua frente, que era a promessa, era uma cruz. O que o diabo trouxe para ele foi um reino colorido, grande, poderoso, e disse: para você ser herdeiro de toda esta riqueza, é só prostrar diante de mim e acabou, você já tem direito de tudo. Sabe o que Jesus disse? Olha, mas está escrito que somente perante a Deus pode prostrar e o adorar. Teve o discernimento na hora. Então eu quero dizer, se interpreta, quando você tem essa visão subjetiva, Deus vai abrir o seu entendimento e você vai ter mais conexão com Deus. Você tendo essa conexão, essa ligação com Deus, Ele vai ampliar sua visão. E automaticamente você vai saber quando é o diabo e quando é Deus. Você não será enganado. Aí eu vou, para você entender melhor, te trago aqui mais uma lição. Tem gente que fica na igreja dizendo: olha, por favor, ora para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Eu quero ser fiel na casa do Senhor. Eu quero trabalhar, mas eu preciso de sustentar minha família. Se Deus abrir uma porta de emprego, eu vou ser fiel. Eu vou dar as ofertas, eu vou dar os dízimos, eu vou ser fiel na igreja, eu vou ficar cooperando na igreja. Aí de repente, ele só lembra do patrão e do euro. Esquece. Isso foi bênção de Deus? Não pode ser, porque Deus jamais vai me dar alguma coisa que se afasta dele. O seu filho olha para uma arma muito bonita, toda colorida, e perde. Você vai entregar na mão dele? Claro que não. Sua criança de 3, 4 anos de idade vê que tem ali uma faca e vai brincar. Você deixa ele brincar com a faca? Claro que não. Você vai dar alguma coisa para ele que não oferece perigo. Deus não vai lhe dar nada que lhe oferece perigo. Deus só vai lhe dar coisas que lhe traz benefício. Deus não vai colocar nada na sua mão que se afasta dele. Não, Deus só vai te entregar aquilo que se aproxima dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é uma dica para você discernir o que está vindo ao seu encontro. Está lhe beneficiando espiritualmente ou está lhe trazendo maldição? Não pode. Quarto, e eu acho que é o último que nós de hoje, desse tópico que nós vamos falar. A fé é a estrutura da vida cristã. A fé. Irmãos, aqui eu quero que você entenda. Eu estou trazendo um tema da nossa campanha, que é
crescei e multiplicai. Nós precisamos de ter esta consciência de que crescer gira em todos os aspectos. Quando Deus falou isso com o Adão, para Noé, para Abraão, para o Isaac, ele estava falando também dentro de um contexto de crescimento no sentido de família. Abraão, ele disse, olha, você vai crescer tanto em número de pessoas que o seu nome não será mais Abrão. O nome dele antes era Abrão. Abrão significa, escute bem, Abrão é pai exaltado, né? Pai exaltado. Quando ele muda o nome de Abrão, ele não coloca Abagói. Por que seria Abagói? Porque Goi é uma nação no hebraico. Mas são nações. Escute bem. Então Deus disse assim, seu nome será não mais um pai exaltado. E seu nome não será simplesmente Abagói, pai de uma nação, mas Abraão, que significa pai de multidões, de muitas nações. Só para você ter uma ideia, quase todo o mundo oriental são descendentes de Abraão. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus fez uma promessa para Abraão, que era um crescimento numérico, mas um crescimento também no sentido de honra, no sentido de força, no sentido de capacidade. Então o que eu quero dizer é que essa promessa que Deus fez diz respeito a nós, para esse desenvolvimento, como disse Pedro, crescer na graça e no conhecimento. Então Ele quer te abençoar, e essa bênção que Ele está te dando é em todos os sentidos, conforme disse Paulo, sendo abençoado com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos lugares celestiais significa que a fonte da bênção é em cima, nos lugares celestiais. Fonte de bênção vem de cima. De baixo, irmãos, não vem bênção. Pois a Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então os dons que nós adquirimos, que é prenda, que é presente, dádiva, benefícios, que vem para nós, vem de cima, do Pai das luzes. E aqui, aonde Ele disse, é o seguinte, preste atenção numa coisa. Para que você seja meus herdeiros, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. E a Bíblia diz claramente que nós vamos herdar com Ele. Mas observe que Ele estava falando que nós vamos herdar a terra prometida. Vamos herdar o reino. Mas escute bem, alguém pode estar dizendo aí, conjecturando. Então isso não é para agora. Isso é para depois, é lá no final, na eternidade, não é agora. Mas Jesus um dia respondeu para os discípulos que disseram assim, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Abrimos mão de tudo que nós vamos ganhar. Ele disse, 100 vezes tanto nesta vida e por fim a vida eterna. E Paulo disse assim, hoje, toma posse da vida eterna hoje. Se apodera da vida eterna hoje. Isso significa que você pode já viver o símbolo da eternidade. O que significa isso? Que é o último tópico que nós vamos ler no nosso estudo. É o último tópico. Viva o símbolo da realidade no além. Irmãos, preste bem atenção. O que significa isso? Uma aliança que está aqui no meu dedo, ou seja, este anel, não é realmente o meu casamento. Porque isso aqui é muito pequeno para ser meu casamento. Ou seja, meu casamento é algo muito, mas muito, 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 muito maior do que este anel. Este anel é um símbolo do meu casamento. O que eu quero dizer, tudo que você vai viver nesta terra de benefício, tudo que você vai desfrutar aqui, por maior que seja as bênçãos, é símbolo do que você vai alcançar do outro lado. Aleluia. Por isso eu quero que você aprenda que o Senhor está dizendo, só que para você alcançar estes benefícios que eu tenho para você, você não tem nada, você é pobre. Você não tem absolutamente nada. Mas tem um pouquinho, um pontinho em comum entre eu e você. Quando eu fui fazer você, Deus disse, eu vou fazer a minha imagem conforme a minha semelhança.
Mesmo que o homem caiu no pecado, mas ficou algo de bom dentro do homem. Ficou um espírito amortecido, um espírito inerte, um espírito desconectado de Deus, mas era realmente uma essência do céu que Deus colocou. Aí ele disse: eu vou descer, vou restaurar por meio da minha palavra. E quando vocês ouvirem a minha palavra, então esta palavra que vocês vão dar atenção, ela vai alcançar esse espírito, que vai realmente levar como semente esta palavra. Escuta bem, a palavra vem como uma espada, ela vem cortando e entra através dos seus ouvidos, que passa pela sua mente, e você permite e alcançou o seu mais profundo do seu ser. O seu espírito, ela foi penetrando como espada. Ao chegar lá no mais profundo, ela se transforma numa semente. E você permitiu, você liberou. E quando você liberou, ela nasce. E nasce como uma semente. E esta semente se chama fé. E esta fé é o elemento que leva a Deus a dizer assim: agora você tem algo meu que eu coloquei aí dentro. Eu tenho agora legalidade. Eu tenho direito legal de entrar dentro de você, aleluia, e está agora puxando você para o meu lado. Por isso que se não tiver fé, não consegue ter Deus. Se não tiver fé, não agrada a Deus. Se não tiver fé, é derrotado. Se não tiver fé, é falido. Se não tiver fé, é vítima de Satanás. Mas quando tem fé, vence o mundo. Quando tem fé, tem um escudo. Quando tem fé, tem uma arma poderosa. Então esta fé que Deus o deu, Ele deu com um propósito. É mais ou menos assim. Vamos supor que existe ali a empresa. Nós temos alguns empresários aí. E ele tem lá as suas ações. Vamos supor que ele tem 100 mil euros. Sua empresa vale 100 mil euros. Aí de repente o Marcondes quer ser sócio da empresa. Ele vai lá e faz um investimento de 1.000 euros. Não importa o valor. Ele fez o investimento. Ele passa a ser sócio da empresa. Ele tem direito na empresa. Ele tem legalidade para fazer parte daquela empresa. Porque ele fez o investimento lá. Tem algo dele lá. Sabe o que significa isso? Deus olhando para você que não valia nada, não era nada, não correspondia a nada. Ele foi lá e colocou dentro de você, através da palavra, a fé. Agora tem algo de Deus dentro de você. E através dessa fé, tem uma legalidade. Aí Deus vai lá e conecta com você. Liga com... Oh, que maravilha. É por isso que você é abençoado e abençoada. Porque você tem algo de Deus aí dentro de você. Agora eu lhe pergunto, quando você não tinha essa fé, quem estava aí dentro, hein? Era o Espírito Santo? Quem estava aí dentro? Claro, irmãos, que não era demônio. Era espírito maligno. Mas esses dois seres não trabalham juntos. Não tem nada em comum. Ou o diabo entra, ou Deus entra. Quando o diabo sai, Deus entra. Aí Paulo disse assim: não sabeis vós que sois casa de Deus e templo do Espírito Santo, e que o vosso corpo é morada do Espírito Santo? Aí vai Paulo e diz assim: porque o Espírito de Deus testifica no seu espírito que agora você é filho de Deus. Aleluia, oh aleluia. Essa base fundamental, essa estrutura do crente chamada fé, faz você realmente revolucionar primeiro o seu interior, depois o que está em volta. Diga lá, Bastéria. Oh glória. Não importa o tamanho da sua fé, o que importa é a estabilidade da sua fé. Porque tem pessoas, irmãos, que têm uma grande fé hoje, amanhã está lá no pó, não tem nada. Por isso que ele diz: quem tiver fé semelhante a um grão de mostarda, pode até determinar os montes que se mudam de lugar, usando de hipérbole. Sabe o que significa isso? Porque o grão de mostarda é a menor semente das hortaliças. Mas ela, irmãos, uma semente só, consegue fazer nascer uma árvore com 3 metros de altura. Um grão sozinho consegue multiplicar em milhões de grãos, só um sozinho. Você guarda uma semente de mostarda 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, quantos anos for. No dia que você plantar, ela vai nascer. Ela tem resistência. Por isso que Jesus diz: quem tem uma fé semelhante ao grão de mostarda,
consegue transportar os montes. Isso significa que não precisa você ter uma grande fé, tem uma estabilidade na fé. Você era crente ontem, você é crente hoje, você será crente amanhã. Você era fiel ontem, você é fiel hoje, será fiel amanhã. Não há inconstância, não existe essa posição de ioiô, de zigue-zague. Se fosse medir a fé de algumas pessoas, é igual medir os batimentos cardíacos, é acima e baixo, em cima e baixo. Não, irmãos, Paulo diz assim: eu já não mais vivo, eu estou morto para o mundo. Quando coloca na maquininha lá, é a linha reta, direto, ó. Não vive mais oscilando, porque ele tem uma estabilidade, porque ele já morreu para o mundo. O mundo não tem prazer na vida dele, e nem ele tem prazer no mundo. Aleluia! Por isso ele é abençoado. Tem tempestade, tem dificuldade, tem problema, mas ele continua dando glória a Deus. Fica em pé, aleluia.